Agora, nós vamos nos preocupar em aplicar a transformada de Laplace na resolução de equações diferenciais. Vocês vão perceber que a transformada de Laplace facilita muito esse processo. Então, vamos começar estabelecendo a relação de entrada e saída de um sistema qualquer, que pode ser descrito por uma equação diferencial nesse formato aqui. Então, o que nós observamos? Nós temos derivadas da saída, ponderadas por coeficientes A, K. Temos derivadas da entrada, ponderadas por coeficientes BK. E aqui, usando a transformada de Laplace, nós aplicamos aquela propriedade de que a derivada de x de t em relação a t seria s x de s menos x de zero menos. Assim como a derivada ao quadrado de x de t seria, então, s ao quadrado x de s menos s x de zero menos x de zero menos. Então, se a gente aplica a transformada de Laplace, o que nós vamos perceber? Que nós temos um polinômio a de s. Esse polinômio a de s é composto por s elevado a n, mais o coeficiente na n-1, s elevado a n-1, assim por diante, até o a elevado a zero. Tudo isso multiplica o y de s. Menos um c de s, que seria um polinômio também que leva em conta as condições iniciais do sistema, ou seja, as derivadas de y de t em relação a t zero menos. Nós teríamos um outro polinômio aqui, que seria um polinômio afeito aos coeficientes que multiplicam as derivadas da entrada, ou seja, b de m, s de m, até b de zero, e o próprio x de s. Então, olhando para isso aqui, nós observamos que a saída, ela está aqui, que é o nosso y de s, poderia ser expresso em função de b de s, x de s, c de s e a de s. Como? Isolando o nosso y de s. Como que nós poderíamos fazer isso? Da seguinte forma. Então, nós temos que a de s vezes y de s menos o c de s, que carrega as condições iniciais, é igual a b de s, x de s. Logo, o que nós teríamos? A de s, y de s, é igual a b de s, x de s, mais o c de s. Ou seja, passei para o outro lado aqui. Se eu percebo agora que esse polinômio a de s multiplica o y, basta passar ele dividindo para o outro lado. Então, nós teríamos que b de s sobre a de s vezes o x de s mais c de s sobre a de s. O que é isso? Observe aqui o seguinte, que esse termo b de s sobre a de s, ele multiplica o x de s. O que a gente viu em outros momentos? A função que multiplica o x de s é reconhecida como a função de transferência. Função de transferência, nós já temos uma letra adotada, que é o nosso h de s. Ou seja, h de s seria b de s sobre a de s. Esse primeiro termo aqui seria a resposta do sistema ao estado zero. Por que o estado zero? Porque essa primeira parte da resposta, ela não leva em conta as condições iniciais do sistema. Por quê? Porque as condições iniciais do sistema, elas estão contidas dentro do meu c de s. Essa segunda parte aqui da resposta seria vista como a resposta à entrada zero. Entrada zero. Por quê? Porque essa parte da resposta, ela leva em conta as condições iniciais do sistema e não é afetada pela entrada x de s. Então, com isso, o que eu observo? Eu observo que a saída do sistema, o y de s, pode ser decomposta em resposta ao estado zero, ou seja, essa primeira parte da resposta não é afetada pelas condições iniciais do sistema, e resposta à entrada zero, porque essa segunda parte da resposta não é afetada pela entrada do sistema. Aqui, nesse slide, eu deixei isso passo a passo. Observe o seguinte, se as condições iniciais forem nulas, esse termo aqui é zero. Se a entrada for zero, esse termo aqui é zero. Então, com isso, eu consigo deixar de forma bastante evidente que a resposta completa do sistema pode ser composta em resposta ao estado zero e resposta à entrada zero. Nós vamos fazer um exemplo para fixar esse conceito. Então, aqui eu deixei o desenvolvimento mais bonitinho do que aquele garrancho que eu acabei de fazer, né? Mas seria aquela ideia, né, do b de s sobre a de s é a minha função de transferência. Esse primeiro termo seria a resposta ao estado zero, o segundo termo, resposta à entrada zero.
Uma vez que eu conheço a expressão no domínio S, basta o quê? Fazer a expansão em frações parciais, vou encontrar alguma coisa desse tipo. Uma vez que eu tenho expressões em frações parciais, basta então utilizar aquela tabela de pares que relaciona um para um os termos e eu consigo então obter a resposta no tempo. Então aqui tem um passo a passo da ideia, né? Então, partindo de uma equação diferencial, primeiro aplica a transformada de Laplace, usa a transformada de Laplace unilateral caso as condições iniciais sejam não nulas. Uma vez que você determinou a transformada de Laplace, você procura explicitar o y de s em função dos outros parâmetros da equação, convertendo numa equação algébrica. Sobre essa expressão algébrica, nós vamos então realizar a expansão em frações parciais e depois disso determinar a transformada de Laplace inversa, termo a termo, usando aqueles pares conhecidos. Vamos pegar esse exemplo aqui para poder desenvolver e fixar um pouco essa ideia. Tá? Então vamos partir do seguinte: nós temos um sistema que é descrito por essa equação diferencial. Esse sistema tem como entrada x de t, e na menos 4t de t, e as condições iniciais do sistema são y de 0 menos é igual a 2, y bolinha de 0 menos igual a 1. E aqui eu deixo como lembrete as duas propriedades que nós vamos utilizar. Ou seja, derivada x de t no tempo implica s x de s menos x de 0 menos. Derivada ao quadrado x de t implica s ao quadrado x de s menos s x de 0 menos x de 0 menos bolinha. Então é isso que nós vamos acabar utilizando agora. Vamos começar então o desenvolvimento. Então o que eu fiz aqui? Eu só trouxe do enunciado a equação diferencial que nós estamos trabalhando e aquelas duas propriedades que eu comentei que nós vamos utilizar. Então o que a gente percebe aqui? Nós temos derivada ao quadrado de y de t, derivada ao quadrado, que poderia ser y, né? É representado no domínio S por s ao quadrado x de s, ou s ao quadrado y de s, menos s y de 0 menos y bolinha de 0 menos. Logo, aplicando ali, o que nós teríamos? S ao quadrado, y de s, menos s y de 0 menos y bolinha de 0 menos. Isso aqui eu teria então mais 5, derivada de y de t, seria 5 vezes s y de s, menos y de 0 menos, mais 6 y de s. Isso aqui é igual a s x de s, menos x de 0 menos, mais x de s. O que a gente percebe? Que nós temos termo y de s, termo y de s, outro termo y de s, e nós temos também esse termo em x de s e esse em x de s. Podemos agrupar esses termos agora para colocar em evidência. Então, o que nós teríamos aqui? S ao quadrado mais 5s mais 6, tudo isso multiplicando y de s. Essas condições iniciais, que estão afeitas ali aos y de 0 menos, y bolinha de 0 menos, vamos deixar aí como eles estão. Então seria s y de 0 menos y bolinha de 0 menos 5 y de 0 menos. Isso aqui é igual a s mais 1, x de s, menos x de 0 menos. Então o que a gente poderia agora perceber? Que nós temos de um lado y de s, que é o que nós estamos interessados, ou seja, a saída do sistema. Do outro nós temos o x de s, que é a nossa entrada. Temos aí as condições iniciais e mais os outros termos. Vamos agora pensar em como que a gente poderia fazer para isolar o nosso y de s. Antes disso, vamos só avaliar o que acontece com o nosso x de 0 menos. Então, o x de t, se a gente voltar ali no enunciado, ele é dado por e na menos 4t, o de t. Se eu analisar isso aqui para t igual a 0 menos, o que eu vou perceber? Eu vou perceber que todos esses termos tendem para zero. Logo, esse termo aqui, ele é zero. Podemos agora manipular um pouco a expressão e isolar os nossos termos ali. O que nós teríamos então? S ao quadrado mais 5s mais 6 y de s, que seria igual a s mais 1 x de s mais 5 y de 0 menos mais y bolinha de 0 menos mais 5
y de 0 menos. Esse termo aqui, que está feito aos modos naturais do sistema, esse polinômio, poderia passar agora dividindo todos os outros termos. Então, nós temos aqui y de s, que é o que nós estamos interessados, é igual a s mais 1 sobre s ao quadrado mais 5s mais 6. Tudo isso aqui multiplica x de s, mais 5y de 0 menos, mais y bolinha de 0 menos, mais 5y de 0 menos. Tudo isso dividido por s ao quadrado mais 5s mais 6. Então, o que a gente percebe aqui, né? Que esse termo aqui, ou seja, esse polinômio, ele está feito aos modos naturais do meu sistema. E esse aqui também. Esse bloco aqui, ou seja, esse termo s mais 1 sobre s ao quadrado mais 5s mais 6, que multiplica o nosso x de s, a gente já conhece de outros tempos também. É a nossa função de transferência, ou seja, o nosso h de s. O que está aqui no numerador é o nosso c de s, ou seja, está feito as condições iniciais que o meu sistema tinha. Esse primeiro termo aqui, ele pode ser visto como sendo a resposta do sistema ao estado zero. Enquanto que esse outro termo é a resposta à entrada zero. Por quê? Vamos avaliar um pouquinho isso aí. Resposta ao estado zero, porque se você observar nessa composição, o estado do sistema, que é representado aqui pelas condições iniciais, ali y de 0 menos, y de 0 menos, não afeta aquele primeiro termo. Por outro lado, essa segunda parcela aqui ela é denominada resposta à entrada zero, por quê? Porque a entrada do sistema não afeta esses termos aqui. Agora, a gente poderia fazer o quê? Resgatar do enunciado quanto vale as condições iniciais para poder dar andamento aqui na solução. Eu vou só passar isso para um novo slide para que a gente possa dar prosseguimento. Então, só resgatando agora do enunciado, o que nós temos? Nós temos que o y de 0 menos vale 2, logo, poderia vir aqui e colocar 2, y de 0 menos, aqui também é 2, e o y bolinha de 0 menos vale 1, então aqui poderia colocar 1. Então, o que nós teríamos aqui? 2 vezes s, mais 1, mais 2 vezes 5. Então, ficaria 2s mais 11. Resta agora a gente entrar com o nosso x de s, que seria dado pelo quê? Pela transformada Laplace de e na menos 4t ou de t. E na menos 4t ou de t tem como transformada, nós já resolvemos isso em outros momentos, com 1 sobre s mais 4. Logo, poderia entrar aqui com 1 sobre s mais 4. Portanto, o que nós poderíamos fazer? Nós temos que y de s seria s mais 1 sobre s ao quadrado mais 5s mais 6, que multiplica 1 sobre s mais 4, mais 2s mais 11, s ao quadrado, 5s mais 6. O que a gente precisaria fazer agora? Expandir em frações parciais e depois voltar com isso para o tempo. Para poder expandir em frações parciais, precisamos fatorar ali aquele polinômio s ao quadrado, 5s mais 6. Quando eu for fatorar esse polinômio, o que nós vamos perceber aqui? Que isso aqui vai ser s mais 2, s mais 3, logo que também s mais 2, s mais 3. Uma vez que eu sei disso, eu posso agora escrever todos os termos. Observe que todos os fatores são distintos. Logo, o que nós teríamos aqui seria y de s, é a sobre s mais 4, mais b sobre s mais 2, mais c sobre s mais 3, mais d sobre s mais 2, mais e sobre s mais 3. Aqui eu vou deixar um tracejado para manter separado o que é a resposta ao estado zero, primeiro termo, e a resposta à entrada zero, que é o segundo termo. O que é interessante observar? A expansão em frações parciais para determinar o a, b, c, d e e segue tal como a gente já vinha fazendo antes, em outros momentos. O que é legal destacar? Que esse termo aqui ele está sendo expandido em a, b e c. Ou seja, para determinar o valor do coeficiente a, do coeficiente b e do coeficiente c, eu olho só para aquele termo ali. Para determinar o coeficiente d e o coeficiente e,
Por outro lado, eu tenho que olhar para cá, para esse termo 2s mais 11 sobre s ao quadrado mais 5s mais 6. Eu não vou determinar esses coeficientes novamente, porque eles seguem basicamente o que a gente já tinha feito antes. Eu só vou trazer para cá os valores para que a gente possa dar andamento no exercício. Então, temos aqui que os coeficientes a, b, c, d e e são menos 3 sobre 2, menos meio, 2, 7 e menos 5. Uma vez que a gente tem isso, basta agora voltar termo a termo para o tempo. O que a gente observaria no tempo? Que o nosso y de t ele seria composto por duas parcelas. Essa primeira parcela aqui é a resposta do sistema ao estado zero. Por quê? Porque o estado do sistema não afeta esses termos. E aqui nós temos a resposta à entrada zero. Beleza. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos escrever o nosso y de t como sendo y de t vai ser a resposta ao estado zero. Então, vou usar zs aqui de t, mais a resposta à entrada zero. Vou usar o zi de t aqui. E aí eu determino zs e zi. Então, nós temos y de z de s de t, seria a transformada inversa disso aqui, que é menos 3 sobre 2 e na menos 4t o de t, menos 1 sobre 2 e na menos 2t o de t, mais 2 e na menos 3t o de t. Da mesma forma, determina agora o outro. Zi de t vai ser 7 e na menos 2t o de t, o menos 5 e na menos 3t o de t. Então, com isso, o que eu acabei de determinar? A saída do sistema. Essa é uma forma de representar a nossa saída, em função da resposta ao estado zero e resposta à entrada zero. O que é interessante observar? Que esses termos aqui são os modos naturais do sistema, ou seja, o S mais 2 e S mais 3 são os modos naturais do sistema. É interessante observar que, se eu não estou preocupado em separar a resposta à entrada zero e estado zero, eu posso juntar esses termos. Então, bastaria somar esse e na menos 3t com esse outro aqui, e esse e na menos 2t com esse outro aqui. E aí eu poderia compactar um pouco essa expressão. Outro ponto importante é, se eu juntar esses termos, eu tenho a resposta natural. E se eu olhar só para esse outro termo aqui, eu tenho a resposta forçada. Afinal de contas, a resposta forçada tem o mesmo formato da entrada. A entrada era e na menos 4t. A resposta forçada vai ter esse formato e na menos 4t, salvo algum escalamento ali que pode ser colocado na frente, ali, por exemplo, menos 3 sobre 2. Então, aqui eu tenho esse desenvolvimento, passo a passo. Vamos repassar ele junto para que a gente consiga fechar esse raciocínio. Então, aplicamos primeiro a transformada Laplace unilateral. Com isso, eu consigo levantar o polinômio característico. Está aqui o polinômio característico, que está relacionado aos modos naturais do meu sistema. Então, eu tenho isso aqui que multiplica y de s, menos s, y de 0 menos, y bolinha de 0 menos, menos 5, y de 0 menos. Esses termos aqui estão afeitos às condições iniciais do sistema. E do outro lado eu tenho sx de s mais x de s. Agrupando isso e isolando o nosso y de s, o que a gente percebe aqui? Que de um lado nós vamos ter s mais 1 sobre s ao quadrado mais 5s mais 6. Isso aqui é a própria definição da função transferência do sistema, está ali. E essa função de transferência multiplica a minha entrada, que é o nosso x de s. Esse outro termo está feito que as condições iniciais, nosso cs, dividido pelo polinômio característico do sistema, ou seja, pelos modos naturais do meu sistema. Se a entrada que eu estou aplicando é 1 sobre s mais 4, basta agora substituir 1 sobre s mais 4 aqui no lugar do x de s. Com isso, o que eu vou ter? Eu vou ter, então, a resposta ao estado zero, tá aqui a resposta ao estado zero do sistema. Dentro da resposta ao estado zero, nós temos os modos naturais e o modo forçado aqui no denominador. Modos naturais estão afeitos às características do sistema. O modo forçado está relacionado ao formato da entrada que foi aplicado ali, ou seja, o que a entrada afeta a minha saída. Por que a resposta é o estado zero? Porque nesse primeiro termo aqui, o estado do sistema não afeta. Do outro lado, nós temos resposta à entrada zero. Nessa outra parcela,
Apenas as condições iniciais do sistema é que afetam a resposta. Ou seja, a entrada do sistema não afeta essa parcela aqui. Feito isso, basta agora fatorar o polinômio no denominador. Nós teríamos então s mais 2, s mais 3, está aqui. Expando em frações parciais. Temos aqui a expansão em frações parciais. Observem que eu venho trazendo resposta a estado zero separada da resposta a entrada zero. Com isso, a gente consegue reduzir, se quiser, a resposta natural e resposta forçada. Isso é uma forma de representar. Ou eu posso simplesmente, a partir daqui, voltar para o domínio do tempo, termo a termo, e eu vou ter a representação em resposta ao estado zero e resposta à entrada zero. Se eu junto os termos, eu tenho a representação em resposta natural e resposta forçada. Uma vez que eu tenho a representação em resposta forçada, basta voltar para o tempo, utilizando os pares transformados que nós temos aqui, para chegar nessa resposta que nós temos no final da página. Essa resposta que nós temos no final aqui é a resposta mais simplificada possível, ou seja, todos os termos foram agrupados. Aqui nesse slide eu deixei separado. Então, ou eu decomponho a minha resposta nesse formato aqui, resposta ao estado zero, resposta à entrada zero, onde a resposta ao estado zero é dada por isso aqui e a resposta à entrada zero por isso. Ou eu decomponho a minha resposta final como resposta natural, que é composta pelos modos naturais do meu sistema, e resposta forçada, que é composta apenas pelo modo forçado. O modo forçado ele tem o mesmo formato da entrada. Lembrem que a entrada era e na menos 4t, u de t, salvo algum escalamento que pode aparecer na frente da minha entrada. Esses detalhes, como decompor resposta de estado zero, resposta de entrada zero, resposta natural e resposta forçada, ela é dada lá na página 185 do LaTeX. Se você quiser dar uma olhada, acho que vale a pena. Continuando a nossa resolução de equações diferenciais, nós temos esse novo exemplo em tela. Nesse exemplo em tela, o sistema ele é caracterizado por essa equação diferencial. Então, d ao quadrado dt, y de t, mais y de t igual a 8x de t. E aí é dado que a entrada é esse e na menos t de t, e as condições iniciais do sistema são essas duas aqui. Para resolver esse problema, novamente, nós vamos usar esse conjunto aqui de pares e propriedades. Eu vou abrir um novo slide e a gente começa a resolver utilizando essas pares e propriedades que foram dadas. Então, vamos começar aplicando a propriedade aqui de cima. E nós teríamos, então, s ao quadrado, y de s, menos s, y de 0 menos, menos y bolinha de 0 menos, mais transformada de y de t, é o próprio y de s, igual a 8 x de s. Logo, o que nós poderíamos fazer aqui? Juntar os termos em y de s. Então, nós teríamos s ao quadrado mais 1 y de s, menos s, y de 0 menos, menos y bolinha de 0 menos, tudo isso igual a 8x de s. Podemos agora isolar o nosso y de s, afinal de contas é o que nós estamos buscando aqui no nosso problema. Isso seria 8 sobre s ao quadrado mais 1, x de s, mais s, y de 0 menos, mais y bolinha de 0 menos, tudo isso dividido por s ao quadrado mais 1. Lembrando que esse s ao quadrado mais 1 seriam os modos naturais do sistema. Enquanto que isso aqui seria minha função de transferência, meu h de s, e esse primeiro termo seria a resposta ao estado zero, enquanto que o segundo termo seria a resposta à entrada zero. Vamos agora resgatar o enunciado do problema, o nosso x de t e também as condições iniciais ali para substituir. Bom, dado o enunciado do problema, o que nós temos? Que o y de 0 menos ele é zero, logo, isso aqui tudo é zero. O y bolinha de 0 menos ele vale 2, então está aqui o 2. A nossa entrada x de t é e na menos t de t, logo a transformada de Laplace disso aqui já é também bem conhecida nossa, que seria 1 sobre s mais 1. E nós poderíamos então aplicar esse 1 sobre s mais 1 na entrada do sistema. O que nós teríamos aqui? 1 sobre s mais 1. Podemos então reescrever
toda essa expressão como sendo y de s é igual a 8 sobre s ao quadrado mais 1 vezes 1 sobre s mais 1 mais 2 sobre s ao quadrado mais 1. O que nós precisaríamos fazer agora? Expansão em frações parciais e depois voltar para o tempo, fazendo a aplicação daqueles pares que nós já conhecemos. O que a gente vai fazer aqui? Vamos resgatar do enunciado aqueles pares e propriedades que nós já deixamos ali, e aí com isso a gente consegue avançar um pouquinho até um norte do que tem que acontecer. Peço que vocês observem aqui que os dois termos, esse e esse aqui, eles se assemelham muito ao que consta aqui no denominador. Então, s ao quadrado mais ômega 1 ao quadrado. Nesse caso, seria o próprio 1 ao quadrado, né? Tanto faz eu colocar aqui um quadrado ou não, né? Porque 1 ao quadrado também é 1. Logo, a expansão desse termo teria que ser usando aquela ideia de fatores quadráticos, que são irredutíveis. Nesse caso, o que vai acontecer aqui? Nós teríamos, então, uma expansão do tipo AS mais B sobre S ao quadrado mais 1 ao quadrado, mais um dado C, S mais 1, mais o próprio 2 sobre S ao quadrado mais 1 ao quadrado. Afinal de contas, esse último termo aqui, ele já se assemelha muito com esse formatinho que está aqui, que é ômega 1 sobre S ao quadrado mais ômega 1. Então, resta determinar quem? Os coeficientes A, B e C. Vamos abrir um novo slide e aí com isso a gente dá andamento nesse desenvolvimento. Para determinar o C, podemos usar o método que nós já vimos utilizando. Então, C seria S mais 1, que multiplica 8 sobre S ao quadrado mais 1 ao quadrado, vezes S mais 1, tudo isso dividido por S, tudo isso analisado para S tendendo a menos 1. Então, esse cara cancela com esse. O que nós teríamos, então, seria 8 sobre menos 1 ao quadrado mais 1, ou seja, 8 sobre 2, que é 4. Resta determinar, então, o A e o B. Esse aqui é 4. Agora, o que nós poderíamos fazer aqui? Nós poderíamos igualar esses dois termos, AS mais B mais C, àquele fator que nós estamos tentando expandir, que seria o quê? 8 sobre S ao quadrado mais 1, S mais 1, tem que ser igual a AS mais B sobre S ao quadrado mais 1, mais 4 sobre S mais 1. Agora podemos passar isso aqui multiplicando para o outro lado, tal como a gente já fez em um outro momento. E nós teríamos 8, que é igual a AS mais B, S mais 1, mais 4, S ao quadrado, mais 1. Poderíamos agora avaliar para algum valor de S que nos é conveniente. Por exemplo, se eu faço S igual a 0, o que acaba acontecendo aqui é que eu tenho, então, 8, do lado esquerdo, igual a B vezes 1, mais 4 vezes 1. Logo, o que a gente tira é que o B, ele então seria 8 menos 4, ou seja, 4 também. Agora, precisaria determinar o A. Para determinar o A, tem várias formas, mas um caminho seria o quê? Derivar essa expressão em relação a S e depois igualar algum valor de S que seja conveniente para nós. Por exemplo, poderíamos igualar talvez S igual a 1 ou S igual a 0. Vamos ver o que acontece. Então, se eu derivo em relação a S os dois lados da expressão, ou seja, se eu derivo 8 em relação a S e derivo o que acontece do lado de cá, o que nós teríamos? ds AS mais B, S mais 1, mais 4, S ao quadrado mais 1. O que nós teríamos aqui seria a derivada de 8 em relação a S é 0. E a derivada aqui vai virar, esse cara aqui vai ficar ao quadrado. Então, derivada de AS ao quadrado ficaria 2AS, mais a derivada de AS vezes 1 ficaria A,
derivada de bs ficaria b, e a derivada de b ficaria 0. Mais 4s ao quadrado, a derivada daria 8s. Depois a derivada de 4 em relação a s é 0. O que nós temos então? Poderíamos fazer agora o s tendendo a 0, ou seja, s igual a 0, e isso vai implicar em 0 igual, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0, a mais b. Logo, o que nós concluímos então que o a é igual a menos b, ou seja, que o a então é menos 4. Com isso, nós determinamos todos os coeficientes da nossa expansão. Então, o a é menos 4, o b é 4 e o c também é 4. Eu vou abrir um novo slide só para que a gente possa dar andamento nesse desenvolvimento. O que nós teríamos aqui? Então, y de s é, portanto, menos 4s mais 4, tudo isso dividido por s ao quadrado mais 1, mais 4 sobre s mais 1, mais 2s ao quadrado mais 1. E aí eu vou resgatar aqueles pares que nós já vimos no enunciado do problema. O que a gente percebe aqui? Esse termo ele está exatamente nesse formato aqui. Logo, a transformada inversa da Laplace dele seria 2 seno de t, u de t. Esse outro termo aqui, ele já é bastante conhecido para nós também, que seria o que? E na menos at, u de t. Tem como transformado 1 sobre s mais a. Você veja que está bem no formato. E esse outro termo aqui ele tem duas partes. Então, eu poderia dividir. A primeira parte aqui seria s sobre s ao quadrado mais 1, que está nesse formato aqui, cuja transformada inversa é esse cosseno de t, u de t. E também temos aqui essa outra parcela, que é esse 4 sobre s ao quadrado mais 1, que estaria exatamente nesse formato. Logo, eu tenho tudo que eu preciso para determinar agora a transformada inversa, que seria então y de t é igual a menos 4. Esse s sobre s ao quadrado mais 1 está exatamente nesse formato aqui do cosseno. Então, cosseno de t, u de t, mais esse 4 sobre s ao quadrado mais 1, que está no formato exato desse seno aqui. Então, seria 4 seno de t, u de t. E a transformada inversa desse 1 sobre s mais 1, que seria mais 4 e na menos t, u de t. E aí resta esse último termo, que também se assemelha a esse formato aqui do seno. Seria então 2 seno de t, u de t. Isso aqui seria a resposta do sistema à entrada zero. Afinal de contas, esse termo está só associado às condições iniciais. Enquanto que isso aqui seria a resposta do sistema ao estado zero, porque toda essa parcela está feita à entrada aplicada no sistema. Uma outra forma de decompor isso aqui seria agrupando esses três termos aqui, que estão afeitos aos modos naturais do meu sistema, e deixando esse outro termo aqui, que seria afeito à minha entrada, ou seja, a minha resposta forçada, então, seria a resposta que é obtida do sistema dado aquela entrada aplicada. Então, o que nós teríamos aqui seria a resposta natural, agrupando os termos. Isso ficaria 6 seno de t, u de t, menos 4 cosseno de t, u de t, mais 4 e na menos t, u de t. Isso aqui seria a resposta natural, está feito aos modos naturais do sistema. Isso aqui estaria feito a resposta forçada do sistema, porque se assemelha muito com o formato da entrada aplicado nesse sistema aqui. E aí eu deixo aqui o desenvolvimento passo a passo, tal como a gente acabou de fazer, e as respostas finais, caso vocês queiram conferir. Então, o que nós observamos aqui? Que a resposta completa do sistema seria essa, então 4e na menos t
mais 6 seno de t, menos 4 cosseno de t, tudo isso multiplicado por de t. Poderia agrupar as respostas de tal forma que eu tenho a resposta ao estado zero e resposta à entrada zero. Também poderia agrupar os termos de forma a obter a resposta natural, que é composta apenas pelos modos naturais do meu sistema, e a resposta forçada, que é composta pelos modos forçados do sistema. E essa resposta forçada tem que estar no formato da entrada, salvo aí algum escalamento que possa ter de amplitude. Então, com isso, nós concluímos a resolução também desse sistema. Como que nós fizemos isso? Partimos da equação diferencial, aplicamos a transformada de Laplace unilateral, substituímos os termos e depois explicitamos a nossa saída, y de s, e por fim, expansão em frações parciais, e volto para o domínio do tempo, utilizando os pares e propriedades conhecidos ali.